Senhor a todos os irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Prado. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa, né? Essa tarde de terça-feira, uma tarde maravilhosa na presença de Deus. Sou apresentador do programa Estudando a Bíblia. Esse programa tem por objetivo estudar as Sagradas Escrituras e ter conhecimento da palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que alimenta, a palavra que muda, a palavra de Deus que salva. Quero que vocês sejam nossos convidados especiais nessa tarde, e hoje nós começaremos uma série de estudos falando sobre as 7 igrejas do livro de Apocalipse, escrita pelo apóstolo Paulo na igreja primitiva. Sou pastor Edivaldo Prado, sou pastor ali da igreja Filadélfia, que se encontra aqui na cidade de Maracanaú, aqui na Avenida 9, número 623, Gereissati 2. Quero, antes de começar a estudarmos a palavra de Deus, quero te fazer um convite. A nossa igreja, nós temos cultos nas terças-feiras, culto de doutrina, temos cultos nas quintas-feiras, cultos de oração. Nesses 2 dias, os nossos cultos começam a partir das 19 horas, e temos o nosso culto também no domingo, né? O culto da família, a partir das 18h30. Quero que você seja o nosso convidado especial. Já abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo do número 2, a partir do versículo do número 1. Antes de qualquer coisa, estaremos fazendo uma oração. Estou ali com o meu amigo ali na filmagem, Antônio, que está aí por detrás das câmeras. Você que está em casa, vamos orar a Deus para que Deus nos ilumine, para que o Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, nos ilumine a conhecermos o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, né, Antônio? Vamos orar, você que está em casa. Eterno e poderoso Deus, estamos, Senhor, estudando a Tua poderosa palavra de Deus. Senhor, nos ilumina para que nós tenhamos um entendimento de pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, falar sobre o Teu amor. Ilumina a mim que estou aqui para explanar a Tua palavra. Senhor, ilumina aquele que está em casa, que tem sede de conhecer a Tua palavra, e nós não vamos começar a jornada da Tua palavra em livro de Apocalipse, falando das 7 cartas que Tu mandasse para as igrejas primitivas. Nos abençoa, Senhor, nos iluminando e nos dando entendimento para continuarmos pregando o Teu Evangelho nesse dia de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar essa série de estudos falando sobre a igreja do livro de Apocalipse, começando pela igreja de Éfeso, né? Aqui o título é Apocalipse, capítulo do número 2, versículo do número 1. Aqui tem um título na minha Bíblia, diz: Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira igreja, carta à igreja de Éfeso. Escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência. Eis que não poder sofrer dos maus que se puserem à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e achar-se como mentiroso. Sofresse com paciência os trabalhos em meu nome e cansasse. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, e se arrependei, e pratica as primeiras obras, que em breve virei, para que não tire do teu lugar
o castiçal e se não se arrepender. Tenho, porém, que se aborrecesse com as obras dos nicolaítas, aqueles que também eu aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às 7 igrejas. Ao vencedor comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém? Essa é a poderosa palavra de Deus. Queridos, para nós entendermos a carta do apóstolo Paulo, nós temos que entender primeiro quem foi o autor, como eu falei no começo da palavra. O autor do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o autor foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o único apóstolo que não morreu por morte trágica. O apóstolo João morreu decapitado, alguns apóstolos tiveram mortes horríveis, o próprio Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e João não. João, ele viveu até quase 100 anos de idade, mas João, ele foi levado, para nós entendermos essa palavra, ele foi levado à ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela se encontrava ali próximo da Turquia, ela se encontrava próximo da Grécia. A ilha de Patmos era uma ilha onde os romanos levavam os piores marginais, os piores malfeitores e colocavam todos ali naquela ilha. E João, ele é levado àquela ilha, a ilha de Patmos, como um malfeitor, como alguém ruim. Mas João, ele era um homem de Deus, era um homem bom. João se encontrava em uma cadeia, de autossegurança, porque a palavra de Deus diz que ali era uma cadeia onde ninguém poderia fugir, era uma cadeia que ninguém poderia entrar, era uma cadeia que naquele lugar era impossível alguém se comunicar com ele, mas não era impossível para aquele que pode entrar em qualquer canto, aquele que pode abrir qualquer porta, aquele que pode mudar qualquer situação, aquele que pode mudar qualquer quadro. Jesus de Nazaré. Jesus, à noite, ninguém poderia impedir Jesus a chegar ao seu servo, o apóstolo João. Jesus aparece a apóstolo João. E no capítulo do número 1, fala, João, ele é arrebatado ao terceiro céu. E você que está em casa, João tem uma visão maravilhosa, João tem uma visão magnífica, uma visão onde muda a vida de João, viu? Ele muda a vida de João. A palavra diz que ele entra no céu. Quando ele entra no céu, ele diz: virei-me para me ver. Quando vi no meio dos 7 castiçais de ouro o Filho do Homem, os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como 2 tochas de fogo, a sua roupa era de linho puro, usava um cinto no meio do seu corpo. Quando João olha para Jesus, ele cai com o rosto em terra, de tanto foi o poder de Deus. E aí Jesus manda o apóstolo João escrever 7 cartas a 7 igrejas que representavam as igrejas primitivas. E João começa a escrever essas cartas para algumas igrejas que estavam sadias espiritualmente, mas algumas igrejas, Antônio, meu amigo que está ouvindo essa palavra, também que estavam doentes espiritualmente.
O médico dos médicos, que era Jesus, ele passa um diagnóstico para essa igreja. E aí ele escreve, voltando ao capítulo do número 2, que ele diz: escrevo, capítulo do número 2, versículo do número 1, escrevo ao anjo da igreja de Éfeso. Ele estava escrevendo ao anjo. O anjo representava aqui, o anjo é representado aqui pela simbologia do livro de Apocalipse como o pastor da igreja. Ele diz: ei, escrevo ao anjo da igreja de Éfeso. O pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade onde sofria muito perseguições dos cristãos. Era uma cidade onde as pessoas eram perseguidas. Era uma cidade, a cidade de Éfeso tinha um grande templo de uma deusa, a deusa do sexo. E lá nesse grande templo, a deusa Diana, a deusa do sexo, aonde esse grande templo existiam prostitutas que se diziam sacerdotisas, que se deitavam com o homem. Era uma cidade totalmente entregada ao demônio da prostituição, o demônio da libertinagem. E lá nessa cidade, Deus instala uma igreja, onde a porta do inferno não prevalecerá. Então Jesus ele diz: ei, eu escrevo ao anjo, ao pastor dessa igreja. Olha o que é que ele vai se apresentar. Você que está em casa, que está me acompanhando, o nome desse programa é Estudando a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia. E diz: escrevo à igreja, ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem em suas destras as 7 estrelas. Ele está dizendo que os pastores daquela igreja primitiva estavam na mão de Jesus. Jesus ele tem os seus pastores verdadeiros em sua mão. Jesus é que guia esses pastores. Ei, quero dizer uma coisa para você: tome muito cuidado com quem você vai falar de algum pastor. A palavra de Deus diz: não mexa com os ungidos do Senhor. Só quem pode mexer com os ungidos de Deus é Deus. Então a palavra diz: aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que é que a palavra está dizendo aqui. O castiçal era um tipo de luminária que tinha 7 pontas, e nessa luminária era acesa as luzes. Então a palavra diz que o castiçal representava as igrejas que iluminavam o mundo. E ele está dizendo que Jesus ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que é que diz. Jesus ele anda no meio da sua igreja. Jesus ele está no meio da tua igreja. Se você está numa igreja, querido, que prega a palavra de Deus, que prega a verdade, que prega a libertação, que prega a salvação, que prega a transformação, fique aí, porque Jesus está no meio dela. Viu, Antônio? Jesus está no meio dela. Se você tem um pastor que prega a palavra, que prega o evangelho, Jesus está no meio da igreja. No meio dos 7 castiçais. Olha o que é que ele está dizendo. Jesus aqui no versículo do número 2. O versículo diz assim: eu sei das tuas obras. Olha o que Jesus está dizendo: não faça nada para aparecer para pastor. Deus conhece a minha e as tuas obras. Ele está dizendo: eu conheço as obras dessa igreja. O que é que Jesus vai dizer? Conheço os teus trabalhos. Deus está falando só dos dons. Começa a falar dos dons dessa igreja. Deus sabia que aquela igreja era trabalhadora. Deus sabia que aquela igreja era paciente. Sabe por quê? Deus está dizendo que nós temos que trabalhar na obra. Nós temos que ter paciência. Nós temos que ter perseverança. Não podemos, Antônio, sair de uma igreja por qualquer coisa.
Porque a paciência, ela nos traz a sabedoria, ela nos traz a esperança. A paciência, como diz o próprio apóstolo lá no livro de Coríntios, a paciência gera a sabedoria, a paciência gera a esperança, a paciência gera a experiência. E aquela igreja tinha aquilo. A igreja de Éfeso tinha aquilo. Era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que passava por dificuldades, era uma igreja que passava por barreiras, mas era uma igreja paciente. Que sofre, olha o que está dizendo, e que sofre provas, que se dizem apóstolos, mas não são mentirosos. A igreja que tem conhecimento da palavra de Deus, queridos, ela é uma igreja que tem uma palavra chamada discernimento. Ela não é uma igreja à toa. Ela não é uma igreja onde vem um pregador e fala qualquer coisa. É uma igreja que estuda a palavra. Não é uma igreja que anda por aí procurando oba-oba. Não é uma igreja, Antônio, que fica procurando por aí profetada. É uma igreja madura. Ele está dizendo: olha, eu sei que vocês são maduros. Vocês são maduros espiritualmente. E amadurecimento espiritual nós encontramos com duas atitudes. A primeira, oração. Conversar com Deus. Falar com o Senhor. A segunda, palavra. Eu não estou aqui pregando oba-oba não, irmão. Não estou aqui pregando profetada não. Eu estou aqui pregando palavra. Nós não estamos apenas lendo a palavra. Nós estamos estudando, Antônio. Estudando a palavra. Olha que ele diz: eu conheço. Tu sabes quando você vem alguém querer te enganar. Porque você conhece a palavra. O crente que conhece a palavra, ele é um crente que, Antônio, pode responder aí. Pode responder, maduro. É um crente maduro. Você que conhece a palavra, você é um crente maduro. Olha o que foi que Jesus disse: o meu povo perece falta de conhecimento. O cara vai pregar, você já sabe onde é que está o versículo. Você sabe: eu estudei isso aqui, porque ele está dizendo que está errado. Ele está falando, mas eu não estou engolindo não. Sabe por que eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão? Se você come tudo que bota na sua mesa, e se você não checa se aquela comida ela está vencida, vai ficando dando uma dor de barriga em você. É a mesma coisa com o crente. Tem muito crente doente espiritualmente porque comeu comida ruim por aí. E essa igreja aqui não. Essa igreja aqui, ela conhecia a palavra de Deus. Conhecia. E achava os mentirosos. Ele dizia: ei, o que você está pregando não está certo não. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, queridos. O que nós estamos se alimentando, que Jesus está dizendo aqui nesse versículo. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. O que nós estamos se alimentando, o que nós estamos comendo. Olha o que vai dizer o versículo: e sofreste com paciência nos trabalhos em meu nome e não te cansaste. Versículo 3: sofreu com paciência nos trabalhos. Tu está numa igreja, tu está sendo perseguido, tu está passando por luta, tu está passando por batalha. Sofra com paciência. Primeiro obstáculo, eu vou sair da minha igreja. Primeira barreira, eu vou sair dos meus trabalhos. Eu vou sair da posição que Deus me colocou. Porque eu vejo muita gente aí, creio desse tempo. Eu sou pastor de igreja.
Tem muito crente que às vezes fica com raiva de você porque você corrigiu. Porque o trabalho do pastor é corrigir quando ele estiver de corrigir. Ele não pode, se ele está vendo uma pessoa indo num precipício, o trabalho do pastor é tirar aquela ovelha do precipício. Se preocupa com dízimo, não se preocupa com oferta, se preocupa com as almas. Sofrer com paciência, sabe? Ou você passa que entrar no céu é fácil. Essa igreja aqui, ela sofria com paciência. Viu, Antônio? Sofria com paciência. Ela sofria com paciência. Nos trabalhos, em meu nome. Em meu nome. No nome de Jesus a gente vai ter que passar por prova, vai ter que passar por tribulação, vai ter que passar por barreira, vai ter que passar por obstáculo, vai ter que passar pelo irmão que não quer dar paz do Senhor para você, o irmão que não olha nem para a sua cara. Acontece isso comigo, sou pastor. Ei, por que não vai acontecer com outros? Hein? Tem ovelhas que nem olham para a minha cara quando não pai de Senhor. Acontece. Não acontece? Eu vou deixar de servir a Deus por causa disso? Eu vou deixar de tirar o foco por causa disso? Olhar para Jesus por causa disso? Eu estou em busca do meu galardão. Se tem um irmão que não gosta de vir na igreja, aí que eu dou paz do Senhor a ele, que é para Deus mudar o coração. Essa igreja aqui sofreu com paciência. Era uma igreja que era pressionada. Era uma igreja que ninguém queria ali naquele lugar. Era uma igreja que era perseguida. Uma igreja perseguida de morte. Não era perseguiçãozinha só dentro de igreja, não. Era perseguida de morte. Jesus até aqui, até o versículo do número 3, Jesus está só elogiando, né, Antônio? Está só elogiando. Está só falando da qualidade dessa igreja. Mas a igreja de Éfeso, como toda igreja, tem os seus defeitos. Toda igreja tem os seus defeitos e tem as suas qualidades. A partir do versículo do número 4, vamos estudar a palavra profunda. Jesus começa a corrigir a igreja, viu, Antônio? Olha o que ele vai dizer no versículo do número 4. Te elogiei, falei que tu tinha paciência, falei que tu tinha amor, falei que tu tinha dedicação, falei que tu amava a obra de Deus. Mas agora Jesus, como um médico dos médicos, olha que coisa linda, ele começa a dar o diagnóstico. Você está bem em tudo. Ei, Antônio, quando tu vai no médico, não, o seu coração está legal, Antônio, o seu rim está legal, sua visão está legal. Mas agora tem um negocinho aqui em ti aqui que não está legal. Olha, o que está dizendo? Tem um negocinho em ti aqui que tu tem que começar a tratar. O médico dos médicos, que é Jesus, ele faz o diagnóstico da nossa alma. Eita glória! Deixa Jesus fazer o diagnóstico da tua alma, meu irmão. Olha o que ele vai dizer lá no versículo número 4. Tenho, porém, contra ti. Olha, ele está dizendo, eu tenho contra ti, igreja. Eu tenho uma coisa contra ti, que tu deixasse o primeiro amor. Às vezes, irmão, a gente deixa o nosso primeiro amor. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, meu irmão, era orando todo o tempo, não foi? Foi assim contigo, Antônio? Pode responder aí, pessoal. Só. Mesmo jeito. Foi. Todo tempo. Toda hora a gente quer estar na igreja, né? Toda hora a gente está buscando, toda hora a gente quer estar pertinho ali do pastor, está em culto de doutrina, está em culto de oração, está em culto do domingo. Se tiver culto, tiver atividade da igreja, todo dia você quer estar lá. Novo convertido é assim, ele é cheio de gás, porque é o primeiro amor, Antônio. A mesma coisa quando você arruma uma namorada, né? E quando eu não sou mais jovem, já sou casado, né? Mas quando eu arrumar namorada, no primeiro mês eu queria, no primeiro amor, queria estar todo o tempo ali perto da minha namorada, porque é o primeiro amor.
Mas aí Jesus, ele disse: ei, tenho umas coisas contra ti, tu deixasse aquele primeiro amor, quando tu orava para mim, quando tu buscava a mim, quando tu estava ali nas madrugadas. Ei, irmão, nós temos que buscar o primeiro amor, nós temos que buscar o fervor de estar na presença de Deus, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Jesus aí, ele vai dar ele diz: tu tem que voltar àquele primeiro amor. E o primeiro amor perdoa. O primeiro amor tem paciência. O primeiro amor tem carinho. O primeiro amor tem vontade. O primeiro amor não olha para a esquerda nem para a direita, só olha para o alvo, que é Jesus. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor, irmão. Você que está em casa, que está ouvindo essa palavra, que talvez vá ouvir mais tarde, volte ao teu primeiro amor. Busque a Deus, se reconcilie com o Senhor, volte a amar Cristo, saia dessa situação de inércia, dessa situação parada que o inimigo está te colocando. Deus está dizendo aqui para a igreja de Éfeso que ela voltasse ao primeiro amor. Essa é uma palavra para te edificar nessa noite, nesse dia de hoje. Eu não sei qual é a hora que tu está ouvindo isso, não sei se vai ser pela madrugada, mas Deus está falando ao coração de alguém, direcionado a alguém: volte ao primeiro amor. Se vista, vá à casa de Deus, adore o nome do Senhor, reconstitua o teu relacionamento com Jesus, reconstitua o teu amor com Cristo. Não deixe o inimigo acabar esse casamento eterno, não deixe o inimigo lhe iludir. Deus está falando à igreja de Éfeso, que serve para os nossos dias atuais. A coisa mais linda, Antônio, que eu vejo aqui, que essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas que serve para a igreja hoje. Pessoas, Antônio, vou dizer, pessoas que vão à igreja, que estão ali, Deus levanta como pregador, levanta como homem de Deus, levanta como levita. Deus coloca ali no púlpito como pregador da palavra de Deus, mas que esqueceu o primeiro amor, desanimou, parou no tempo. Deus está falando com você. Quero dizer aqui para vocês, esse programa, eu sou o pastor Edivaldo Prado, você que está entrando agora, esse programa se chama Estudando a Bíblia. Nós estamos em livro de Apocalipse, capítulo do número 1, falando da igreja de Éfeso. Então Jesus diz: volte ao primeiro amor. Olha o que ele vai dizer no versículo. Ele vai dar uma bem dentro, agora ele vai passar o remédio. Segura essa aí, viu, Antônio? Segura essa, você que está em casa aí. Qualquer coisa, meu irmão, se 10 pessoas assistirem essa palavra que eu estou dando, já me dou satisfeito, tá certo? Compartilha aí com os amigos, compartilha com as pessoas. Olha o que diz assim, versículo do número 5. Lembra-te, pois, aonde caíste, e se arrependa, e pratica as primeiras obras, para que quando em breve vier a ti, e eu encontre no seu lugar o seu castiçal, e não, para que não te arrependas. Olha, Deus está dizendo: ei, aonde foi que tu parou, crente? Deus falou à igreja de Éfeso: aonde foi que vocês pararam? Aonde vocês esqueceram? Vocês estão até indo para a igreja, vocês estão até indo para a oração, mas vocês esqueceram do primeiro amor.
aonde vocês pararam, aonde vocês caíram, vão lá e se levantam. Tem pessoas que vão para a igreja, mas esqueceram do primeiro amor, infelizmente. Está vazia. Está cheia de conhecimento, mas está vazia, sabe? Porque não adianta ter conhecimento e não praticar. Não adianta eu conhecer da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e eu não praticar. Não colocar em prática. Não colocar em uso. Não adianta eu estudar toda a minha vida para ser médico e não exercer a minha profissão de médico. Olha o que Deus está falando. Tem gente que diz, eu sou crente dentro de casa. Você não pode ser crente dentro de casa não, irmão. Você tem que ser crente dentro de casa e também na igreja. Porque quando você estiver lá no céu, você não vai ter uma casa só para você não. Vai ser todos os irmãos juntos. E você vai ter que aprender a conviver. Viu aí, Antônio? Tem que aprender a conviver. Aonde foi que tu caiu? Lembra? Tu brigou com alguém na igreja? Tu brigou com teu marido? Tu se decepcionou com alguém? Olha o que Jesus vai dizer, não vai ter desculpa. Tem gente que diz assim, eu saí da igreja porque o pastor botou uma doutrina muito pesada. Tem gente que fala isso, né? Não é? Tem gente que diz, ei, eu saí da igreja porque eu me decepcionei com o irmão, né? Tem gente que diz isso, né? Eu vou sair da igreja porque os irmãos não deram paz do Senhor para mim. Não tem gente que diz assim? Tem gente que fala assim também. Você que está em casa. Tem gente que diz assim, não vou para a igreja porque ninguém olha para mim, olha. Quem tem que olhar para você é Jesus. Quem tem que cuidar de você é Jesus. E eu vou dizer, quando você chegar lá no céu, Antônio não vai ter desculpa não, viu? Sabe por quê? O que foi que o próprio apóstolo Paulo escreveu? Quem me afasta do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada, o passado, o presente, o porvir, a morte. Aí no final ele vai dizer, sabe o quê? Nada me afasta do amor de Deus. Nada pode te afastar de Deus. Então você não, diante do juízo final, você não vai ter como dizer, Senhor, eu me afastei por causa de fulano. Jesus não vai receber isso. Volte para Jesus. Aonde foi que tu caiu? Volte. Se é para pedir perdão a alguém, peça. Se é para perdoar alguém, perdoe. Se é para consertar alguma coisa lá atrás, conserte. Eu, quando aceitei Jesus, eu tive que ir lá atrás, viu, Antônio? Eu tive que ir lá atrás. Eu tive que pedir perdão. Eu tive que consertar. Eu tive que pagar o que eu devia. Eu tive que pedir perdão. Eu tive que perdoar. Porque eu fui, consertar onde eu tinha caído. Olha o que é que diz aqui também, versículo 6. Tenho, porém, que está aborrecido das obras dos nicolaítas, que eu também se aborreço. Nicolaítas, eles eram os homens que queriam atrapalhar a obra de Deus. Se lembra lá quando Neemias estava querendo levantar o muro lá de Jerusalém, que Jerusalém estava destruída, lá no livro de Neemias. Jerusalém estava toda destruída. Neemias começou a levantar os muros. A palavra diz que Neemias, ele era com uma colher de pedreiro com uma mão e com uma espada na outra. E ele lá em cima ficaram os nicolaítas dizendo, ei, desce daí, porque esse muro, até uma raposa passando, vai derrubar. Tem gente que vai querer dizer palavras de derrota para a tua vida. Não aceita essas palavras de derrota. Deus vai fazer a grande obra na tua vida. O que te disserem de derrota, não ouça. Continue seguindo em frente e servindo a Deus.
se alimente da palavra, se alimente do Espírito em oração. Busque a conhecer pessoas que te coloquem para cima, não pessoas que te coloquem para baixo, não pessoas que venham querer te desanimar com palavras de destruição, viu, Antônio? Vou ficar perto de alguém que tem alguma coisa a me ensinar. Ah, pastor, não tem nenhum amigo, mas não tem o pastor da tua igreja? É um homem de Deus? É um homem de Deus, fica pertinho dele. Passei 14 anos pertinho do meu pastor, pastor Oliveira, servo de Deus. Se desprendi dele agora porque ele foi para a sede. Mas eu ficava igual o Josué, sabe? Estava até falando com o Antônio. O Antônio gosta muito de estar perto de mim. Eu digo, Antônio, você está igual o Josué com Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés ia dormir e Josué ficava à porta. Não era ser babão, era ficar perto de alguém que poderia passar alguma coisa para mim, no mundo, no âmbito espiritual. Mandaram Neemias descer, porque vão lhe mandar você descer. Os nicolaítas, eles querem que a tua obra não vá para frente. Tu deve conhecer algum nicolaíta, algum vizinho, algum amigo, alguma pessoa, alguém que queira te desanimar, alguém que queira botar coisa na tua cabeça de desânimo. Se afasta e corre dessas pessoas. E aqui esse povo aqui, ó, corria, viu? Esse povo aqui de Efésio não ficava perto do nicolaíta não, que eles sabia que tem palavra que adoece a nossa mente. E eu adoro. Eu, amigos que estão em casa, tem gente que a gente está tão alegre às vezes, a gente conversa com aquela pessoa é tão negativa que não desanima. Essas pessoas negativas assim a gente dá lavando. Estamos terminando, viu, queridos? Estamos terminando. Versículo do número 7. Quem tenha ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esse programa está à disposição de vocês, mas vocês têm que se esforçar para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem diretamente do autor, que é o Espírito Santo de Deus. E aí no final vai fazer ao vencedor, viu? Aquele que ouviu o que essa palavra diz: darei o que comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Essa árvore da vida é a mesma árvore que se encontrava, queridos irmãos, lá no livro de Gênesis. A árvore que dava a eternidade a Adão. Sabia que Adão ele comia do fruto da árvore da vida. Tinha duas árvores. Tinha a árvore da ciência do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Adão não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas poderia comer da árvore da vida. Essa mesma árvore da vida, ela está lá no livro de Apocalipse, onde diz que ela está no meio de uma praça, e os seus frutos dá saúde a toda a humanidade. Essa água, ela é lavada com a água, com a cachoeira que sai do trono de Deus. E a água que sai da cachoeira do trono de Deus é o próprio Jesus Cristo. Aquele que ouça a palavra. Olha o que foi que Jesus me disse: aquele que ouve as minhas palavras, esses serão para a vida eterna. Você se lembra do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana? A mulher, Jesus pede água a ela, e ela disse: como é que tu me pede água, tu sendo um Jesus com aquela mulher? Só que Jesus, ele disse para ela: se tu me conhecesse, tu me pediria água, porque a água que eu te daria jorraria para a vida eterna. Eita glória! Então Deus está dizendo que vai nos dar um alimento da vida eterna.
Queridos, o que nós aprendemos hoje com essa palavra foi riquíssimo para a nossa vida espiritual. Aprendemos que nós temos que trabalhar nas obras do Senhor Jesus. Aprendemos que nós temos que sofrer com paciência, porque teremos uma recompensa. Aprendemos que nós temos, se errarmos, voltarmos ao primeiro amor, aonde caísse. Este foi o primeiro programa estudando a Bíblia. Você é o nosso convidado especial para continuar. Nós estamos falando de uma série de pregações. Eu vou deixar aí na descrição, todo o endereço da igreja. Eu vou deixar aí na descrição também o dia dos nossos cultos. Vou deixar também na descrição. Vou estar lançando esses vídeos semanalmente. Vou estar fazendo essas lives ao vivo semanalmente. Distribui para os amigos aí. Se quiser fazer uma visita na nossa igreja, a gente vai estar deixando o endereço. E agora eu vou terminar essa transmissão com a oração. Eu sou o pastor Edivaldo e apresento esse programa, Estudando a Bíblia. Nós estamos aqui por detrás das câmeras. Estamos aqui o ombreiro, o ombreiro Antônio, o jovem Antônio, que está me ajudando nesse trabalho. Que Deus abençoe a todos. Eu sou pastor do Ministério Assembleia de Deus Filadélfia, ministério que tem como presidente Expedito Américo de Oliveira, mais conhecido como Pastor Oliveira. A nossa igreja se encontra ali na Avenida 9, número 623, Gereissati 2. O bairro é Gereissati 2, fica próximo ao nosso shopping, próximo ao MSS. O dia dos nossos cultos, como eu falei, estou repetindo, terça-feira, culto de doutrina a partir das 19 horas. Nós estamos com uma série de estudos, né, Antônio? Aí falando sobre o Evangelho de Mateus. Nós estamos ainda no capítulo do número 1. Você que quiser entrar, na terça-feira que vem, a partir das 19 horas. E temos também um culto de oração na quinta-feira, também às 19 horas. E o nosso culto da família, a partir das 18h30, no domingo, tá bom? Então vamos fazer essa oração final. Eterno e poderoso Deus, grandioso Pai, Criador do céu e da terra, abençoa os irmãos que ouviram essa palavra. Senhor, obrigado pela graça, pelo conhecimento da Tua palavra. Me ajuda a trabalhar para a Tua obra, é o que nós te pedimos. E abençoa aqueles que estão em casa, que estão talvez enfermos. Senhor, Tu é o Deus que cura. Então, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão depressivos, Tu é o Deus que liberta, Tu é o Deus que transforma. Aquele que está na sarjeta, também Tu é o Deus que salva. Nos abençoa com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.